Olá, gente! Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Eu quero ler hoje, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, alguns versículos que João deixou registrado a respeito das últimas palavras de Jesus antes da crucificação. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo, de si mesmo, não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim se tornareis os meus discípulos. Esse texto foi um dos últimos textos que Jesus disse aos seus discípulos antes de ser crucificado, né? Jesus estava dando vários conselhos aos discípulos. Ele ensina ali sobre a humildade, ele lava os pés dos discípulos. Ele ensina ali sobre a questão do amor dele pelos seus discípulos, quando ele fala que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele ensina sobre a unidade, quando ele ora pelos seus discípulos, ele fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. Como nós somos um, eu peço para que eles sejam um também. E Jesus ensina também sobre a unidade dos discípulos com Jesus. Ele fala: olha, eu sou a videira e vocês são as varas. E vocês precisam permanecer em mim. Porque se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão fruto. Porque todo ramo que não dá fruto, o meu Pai corta e lança fora. Mas todo ramo que dá fruto, o meu Pai limpa para que dê mais fruto. Essa analogia que Jesus faz entre ele e seus discípulos, entre ele e sua igreja, é uma analogia muito interessante. E é uma coisa que eu gosto de meditar. Sobre os frutos que nós produzimos quando estamos em Cristo. E como nós podemos produzir esses frutos. E é interessante que Jesus fala que nós só podemos produzir esses frutos quando nós estamos ligados nele. E nós só estamos ligados nele quando as palavras dele permanecem em nós. E essas palavras só podem permanecer em nós quando nós conhecemos ele, quando nós nos aprofundamos em conhecê-lo e quando nós nos permitimos que ele nos conheça e que ele habite em nós. E é interessante que o fato de nós permanecermos nele, o fato de nós estarmos nele, o fato de suas palavras estarem em nós, isso não nos exclui da podagem, isso não nos exclui da limpeza de Deus. Porque o próprio Jesus fala que aqueles que estão em Cristo, que aqueles que estão nele, que os ramos que estão nele dando fruto, o Pai poda para que estes deem mais fruto. Eu tenho um texto que eu falo sobre isso, que quando eu estava no meu segundo ano de seminário, aconteceu um episódio muito interessante. Houve uma tempestade, dentre tantas, que me chamou a atenção. Eu estava no prédio onde eu morava, ali no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e houve uma tempestade fortíssima, uma tempestade muito forte. E
eu fiquei analisando, porque eu gosto muito de chuva, eu gosto muito do frio, e eu fiquei analisando a chuva, os raios, os trovões, né? Contemplando aquela chuva tão forte. E após a chuva, o cenário que se desenrolou na minha frente foi um cenário terrível. Um cenário muito feio. Porque tinha muita sujeira. Muita sujeira. A sujeira que estava no telhado tinha simplesmente sumido do telhado, estava toda no chão agora. Folhas secas haviam caído das árvores, sabe? Galhos secos haviam saído das árvores. E eu fiquei espantada com aquilo. Fiquei pensando, meu Deus, de onde saiu isso? Que tempestade foi essa? E Deus ministrou no meu coração naquele momento. Deus falou comigo naquele momento que muitas vezes a nossa vida precisa de tempestades, porque são essas tempestades que revelam a sujeira que está escondida em nós. Porque aquela sujeira estava no telhado, só precisava de uma chuva para revelá-la. Aqueles galhos secos estavam ali, aquelas folhas secas estavam naquelas árvores, só precisava de uma chuva para tirá-la. Precisava que alguém fizesse aquilo. E muitas vezes na videira existe sim essas folhas secas, existem esses galhos secos que precisam ser tirados. E eles só serão tirados em meio à tempestade. Eles só serão tirados em meio a problemas. Quando esses problemas surgem, às vezes nós nos desesperamos e falamos, nossa, o que será de nós agora? O que será que vai acontecer? Precisamos ter calma, precisamos nos acalmar e confiar, porque nós temos um agricultor por excelência que é o próprio Deus. E se nós estamos de fato enraizados na videira, nós precisamos saber que Ele vai nos podar se necessário, Ele vai sim nos podar para que nós produzamos mais frutos, frutos com excelência, porque nisso é glorificado o Pai, que demos muitos frutos. E que frutos são esses? Frutos dignos de arrependimento. Esses frutos que nós devemos produzir não são quaisquer frutos. São frutos dignos de arrependimento, não do nosso arrependimento, mas do arrependimento das pessoas que nos cercam. As pessoas que nos cercam nos olham, veem os frutos que nós produzimos e falam, poxa vida, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa tem algo de especial. Aquela pessoa faz algo por mim que outras não fazem. Aquela pessoa tem um comportamento que outras pessoas não têm. Aquela pessoa ajuda pessoas que estão à margem da sociedade. Aquela pessoa tem uma mansidão. Aquela pessoa tem um brilho diferente. Aquela pessoa tem um falar diferente. Quais frutos são esses? São frutos dignos de arrependimento. São frutos que incomodam aqueles que estão no pecado, são frutos que fazem com que os pecadores queiram se arrepender, são frutos que fazem com que aquelas pessoas queiram produzir frutos iguais aos seus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, mas todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Permaneci em mim e eu permanecerei em vós, porque o ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Nós precisamos de uma seiva, essa seiva é o próprio sangue de Cristo. Permaneci em mim, porque de si mesmo vocês não podem produzir fruto. Permaneçam em mim, porque em mim vocês poderão produzir, vocês poderão frutificar frutos dignos de arrependimento que as demais poderão olhar e falar assim, quero produzir igual a ele, quero produzir igual a ela. Vivi alguma coisa diferente. Vem cá, o que você tem? Por que você produz isso? É aquele rio que Jesus disse, rio de águas vivas, fluirão do seu ventre. As terras secas que estão ao nosso redor vão olhar e vão falar assim, eu preciso disso porque eu tô sedento. Eu preciso disso porque eu tô seco. Eu preciso disso porque a minha vida tá um deserto. Que você possa meditar nessa palavra, meu querido. E que ela venha surtir efeito na sua vida de tal modo que você queira produzir esses frutos também.
Deus te abençoe e até a próxima.